Olá, turma, muito boa noite. Vamos dar início então à nossa aulinha, né, de planejamento, recrutamento e seleção. Deixa eu já pegar meu apontador a laser aqui. Acho que ajuda, né? Bom, galera, então começando os trabalhos, né, da nossa quinta-feira. Gente, a semana tá voando, hein? Que é isso? Eu já tô com medo de eu dormir na sexta-feira e acordar na segunda, né? Porque do jeito que tá passando rápido essa semana, misericórdia. Bom, hoje nós vamos falar de recrutamento interno, tá ok? Então a gente falou bastante já de cargos, né, de salário, remuneração, benefício e tudo mais, ok? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre recrutamento interno. Bom, eu falei que nós íamos ver isso aqui várias vezes, né? Bom, enfim, hoje nós estamos aqui, tá? Na verdade eu coloquei remanejamento interno, tá? Tem mais coisa aqui dentro, tá bom? Que é o que nós vamos ver hoje na nossa aula. Então tem remanejamento interno. Aí tem também promoções, né? A pessoa pode ser promovida. Então, em vez de você contratar, né, nossa, tô gaguejando hoje. Então, o cargo de gerente, tá? Então, você está precisando de contratar um gerente. Em vez de contratar uma pessoa de fora, então você tem lá uma pessoa de dentro da equipe, né, um analista, tá? Você promove ele para gerente. Então, você não chamou externo, você chamou interno. No caso, é uma promoção, tá? Mas, no nome geral disso daqui, recrutamento interno, ok? Bom, isso tudo eu falei, né? Porque então você tem a necessidade de contratar alguém, tá? E você tem então essas três opções, tá? Você chama alguém de fora, tá? Você chama alguém que é de fora também, mas que você já fez o processo, tá? E tá ali na lista de espera, ou você chama alguém de dentro da própria empresa, tá? E esse alguém de dentro da própria empresa que é o que nós vamos ver hoje. Pode ser simples e pode não ser tão simples assim, né? Bom, vamos lá então, né? Então vamos lá, recrutamento interno, tá? Então o que é? Então você realoca a pessoa que já faz parte da organização, tá? Então você não chamou ninguém de fora, a pessoa já é da sua empresa, tá? Olha lá, dentro da própria organização, não necessariamente da mesma cidade, né? Então você, por exemplo, aqui nós temos aqui em Barretos, né? Nós temos JBS, tá? JBS é um frigorífico. Mas não tem só aqui. Tem JBS em vários lugares, tá? Da América Latina. Tá? Tem tudo quanto tipo de estado vocês imaginarem. É gigantesco, tem várias unidades. Tá? Várias unidades. Então você deslocou de uma cidade para outra, mas dentro da mesma empresa, né? Então você estava no JBS aqui de Barretos, tá? Aí você foi pro JBS lá em São Paulo, tá? Na capital. Tá? Os dois são JBS, tá? Os dois são da mesma empresa, tá? Só mudou a cidade, tá? De verdade, óbvio que vai ser coisa diferente, né? Não tem nada a ver a estrutura aqui em Barretos, né? Com a estrutura lá de São Paulo, tá? Mas a fonte pagadora é a mesma, né? Então o empregador é o mesmo. Mesmo que o serviço seja diferente, né? A velocidade seja diferente, mas os dois, né? O patrão é o mesmo, tá bom? Olha, país, né? O JBS tem, acho que tem no Uruguai, né? Na Argentina acho que tem também, ok? Bom, o número de funcionários não aumentou, não diminuiu. Você só, né? Mudou pessoa de lugar. Então a pessoa estava aqui em Barretos, mudou a pessoa para São Paulo, tá? Ou então supermercado, né? Então em Barretos nós temos uma rede de supermercado aqui que tem 3 lojas na cidade de Barretos. Tá? Você estava na loja lá da Avenida, lá na loja 7 e você foi para a loja 8, tá? Então o geralzão, o somatório de todos os funcionários continua a mesma coisa, tá? Não aumentou nem diminuiu, você só mudou a pessoa de lugar, ok? Bom, agora sim, olha. Então agora nós vamos falar do remanejamento, tá bom? Então o que a gente entende por remanejamento, tá? É um processo horizontal, tá? Tipo assim, você imagina o plano de carreira, né? Aquela pirâmidezinha assim, tá? O processo horizontal é que ela continuou na mesma linha do plano de carreira, tá? O vertical é se a pessoa tivesse subido. Vocês estão vendo o cursor? Estou explicando pelo cursor. Bom, então, horizontal continua aqui, ó, na mesma faixa do plano de carreira, tá? Então, a pessoa na loja 7 era auxiliar de área
né, era auxiliar de serviços gerais 1, tá? Foi para a loja 8 e continuou auxiliar de área 1, tá? Ele só mudou de loja, tá? Então, às vezes a loja, a 8 era mais perto da casa dele, né? Mais perto da casa da namorada, não sei. A pessoa preferiu mudar de loja, ou então quis novos ares, né? Enjoou do pessoal de lá da outra loja, quis sair de lá por algum motivo. Mantém-se a mesma posição, cargo ou salário, tá? Não mudou nada. Nesse daqui, no remanejamento, tá? Então continua igualzinho, ninguém foi promovido, ninguém foi rebaixado, tá? Continua a mesma coisa, só mudou a pessoa de lugar, tá? Pode mudar de departamento também, tá? Então dentro da mesma loja, tá? Então vamos pegar o exemplo do supermercado. Então a pessoa era lá, trabalhava lá na parte de frios lá, tá? De presunto, mussarela, essas coisas, tá? E tinha uma vaga lá para caixa. A pessoa quis então mudar daquele setor para o outro, tá? Foi do açougue lá para o caixa, mudou, tá? Dentro da mesma empresa. Então isso pode também, isso é remanejamento, tá? Você está mexendo no pessoal interno. Aqui o supermercado. Uma rede de supermercado precisa de um repositor em uma das unidades. Ao invés de contratar, realoca, remaneja, tá? O repositor da unidade X para Y, tá bom? Ou então a pessoa estava na padaria, foi para o caixa, tá? Ou então a pessoa estava no caixa, foi para o repositor. Que no caso acho que eu mudei a função, né? Mas enfim, tá dentro, tá? O exemplo que eu dei não foi bom, porque vamos pegar que os dois são repositores, tá bom? Porque senão a gente entra na promoção, tá? Quando a pessoa muda de cargo. Bom, normalmente mais simples, tá? Havendo mais de uma pessoa interessada, institui critérios de seleção, não havendo realocação imediata, tá? Como para a empresa, em termos de despesa com o pessoal, não vai mudar nada, tá? A pessoa vai continuar recebendo a mesma coisa. Então, você abre lá, tá? Pergunta, olha, tem vaga então, tá? Na unidade X. Quem tem interesse? Uma pessoa só responde que tem interesse, tá? E ela se encaixa então no perfil aí, nos requisitos da vaga. Então, o mesmo cargo. Aí você não só tem uma pessoa, então qual que é a dúvida, né? Então você já vai e automaticamente então você já muda o sujeito. Agora você tem 10, você só pode mudar um, aí então você tem que escolher, né? E como que você escolhe? Você aplica algum critério, né? Mas maior tempo de casa, tá? Ou, no caso que é um trabalhador aí braçal, né? Mais tempo de casa, ou enfim, algum critério você tem que ter para fazer a seleção, tá? Bom, agora aqui é o X da questão, né? Então aqui então vai envolver o processo vertical, tá? No plano de carreira. Então a pessoa vai subir, né, de posição dentro da empresa. Então lá, houve mudança no cargo, tá? Por isso que o exemplo que eu dei anterior não foi bom. O exemplo seria aplicado aqui, tá? Então aqui mudou o cargo, mudou a remuneração do colaborador, tá? Por exemplo, você tinha uma vaga lá para líder de vendas, tal, para gerente de vendas, ou chame como quiser, né? Então era uma vaga, tá? No nível um pouco mais acima. Aí você tinha o vendedor, tá? Que em tese era subordinado a esse daqui, tá? E esse carinha caiu fora. Aí você tinha lá um vendedor, você promoveu ele para líder de vendas, você promoveu ele para gerente de vendas, para gestor de vendas, enfim. Você promoveu o cara, tá? Então ele estava aqui embaixo, se ele galgou um degrauzinho para cima, ok? Processo mais complicado, tá? Exige muita atenção. Recomendo nunca fazer de forma imediata, automática, tá? O que acontece? Tem gente que acha complicado isso. Nós lidamos com seres humanos, né? São providos de emoções. Então, o que às vezes a pessoa acha, está lá no cargo, e a pessoa vê o seguinte, então vamos lá, eu sou analista, tá? Sou analista lá do departamento, o meu chefe é o gerente, tá? Aí a pessoa vê o que? Quando sair então o gerente, eu então estou de próximo, né? Então eu sou o próximo da fila, sou eu, né? Então agora o fulano falou que vai sair, né? Então finalmente vai chegar a minha vez, eu vou ser então promovido, tá? Pelo simples fato, o cara saiu, tá? E aí a pessoa já acha então que ela vai automático ali, né? Igual aquela dança das cadeiras, né? Põe as cadeiras tudo assim, e aí fica tocando a música.
Aí acaba a música, a pessoa corre e senta lá. A pessoa acha que é mais ou menos isso, né? Uma hora vai ficar a cadeira vaga ali, a pessoa vai correr e vai sentar, né? Então é complicado, não é isso, não, isso não é. Nós estamos estudando, né, gente? Não fazer as coisas nas coxas desse jeito. Então tem método, né? Tem procedimento. Nunca faça de forma automática, imediata, quando for um processo vertical, tá com mudança de cargo, quando for uma promoção, tá? Lá no outro remanejamento, eu falei que podia fazer, é o mesmo cargo, tá? O mesmo cargo. E mesmo assim, se tiver mais de uma pessoa interessada, aí você tem que fazer também algum tipo, já tem que aplicar algum método para você ver então quem que você vai mudar, tá bom? De setor. E acontece, viu, gente? Esse exemplo que eu dei anterior. Acho que eu vou misturando as coisas, né? Agora eu voltei a falar de remanejamento. Então, meu primo, ele trabalhava no JBS aqui em Barretos. Aí ele namorando uma menina que era de São Paulo, tá? Então ele pediu para mudar para São Paulo, né, o cargo dele. E aí então eles mudaram esse remanejamento, tá? Ele estava trabalhando aqui, mudou lá para São Paulo, mesmo cargo, tá? Se ele tivesse mudado para cargo diferente, tá? Então ele era analista aqui, apareceu a vaga de gerente lá em São Paulo. Aí seria esse daqui, promoção, tá? Pode acontecer dentro da mesma unidade ou outras unidades, tá? Igualzinho o outro. Vamos ver o próximo slide. Olha, aquilo que eu estava falando, a pessoa acha que é o próximo, né? Então, falsas esperanças gera frustração, tá? Então, às vezes a pessoa está convicta que saindo o gerente dela, ela que vai ser o gerente. E aí vem a notícia que não é bem assim, né? Então, verificar se realmente a pessoa está apta. Você até pode, tá? Não vamos, aqui nós estamos na área de recursos humanos. Então, tem toda a questão do plano de carreira, tem a questão do crescimento pessoal da empresa, da pessoa dentro da empresa, né? Então, não estou falando que é proibido, tá? Você pode fazer, mas você tem que fazer observando critérios, tá? Você tem que fazer tomando cuidado. Então, verificar se realmente a pessoa está apta, tá? Então, a pessoa está lá na empresa faz 5 anos, tá? 5, 10 anos. Aí saiu o gerente, aí você vai lá, pessoa, olha, mas tá, tudo bem, você está aqui na empresa há 5, 10 anos. Mas e aí, né? O que você fez durante esse período para se capacitar? Né? Então a pessoa fez algum curso, a pessoa foi procurar fazer algum aperfeiçoamento, a pessoa participa de tem engajamento, né? Participa de tem participação lá na parte de resolução de problemas, né? Então a pessoa demonstra interesse. Ou aquela pessoa apática, né? Tá ali faz 10 anos, mas continua a mesmíssima coisa, não mudou nada, né? A pessoa entra, bate o ponto, vai, faz o que ela tem que fazer, acabou, bate o ponto, tchau, vai para casa e acabou, né? Então vocês, por exemplo, bate o ponto, né, para sair do serviço e vocês têm aula à noite. Né? Então vocês estão procurando crescimento, estão se esforçando para crescer, tá? E nesses casos, aí sim, a promoção é boa, né? É uma forma de reconhecimento, tá? Eu tomo uma água. Aí nesse caso a promoção é excelente, mas a pessoa faz 10 anos que tá lá, tá? Então é o funcionário mais antigo do departamento. Aí sai o gerente, a pessoa já acha que é ela. Mas ela não procurou se capacitar, né? Não tem os requisitos, não tem o que necessita para investidor do cargo. Bom, aqui é mais difícil a imparcialidade na escolha, né? Então, às vezes você vê essa pessoa que ele faz 10 anos, tá? E vem às vezes um sentimento, né, de dó, né? Então, você tá sem jeito de chegar para ela e falar que então não vai ser ela, vai ser outra pessoa, tá? Você convive com essa pessoa, na maioria das vezes, mais tempo com ela do que com sua própria família. Porque você passa mais tempo no serviço que em casa. Não passa, não é verdade? E aí em casa, a metade do tempo que você está em casa, está dormindo, né? Então, você acaba criando vínculos, né? E principalmente dentro. Então, o próprio gestor, na hora que vai sair, ele fala, eu vou sair, eu quero que ponha o fulano. Tá, você quer que ponha o fulano por causa de quê? Né?
porque ele é bom mesmo, ou porque, coitado, não, ele tá aí faz 10 anos já, né? Então é complicado, viu, gente, essa questão aqui da imparcialidade na escolha. Porque quando é um processo externo, você não conhece os candidatos. Tá? Então você vai, analisa perfil, analisa currículo, faz teste de aptidão, faz isso, faz aquilo outro. Tá? Então é mais fácil você manter a imparcialidade. Agora, quando você está mexendo com uma pessoa que está ali dentro da empresa, que você vê ela todo dia, que você dá bom dia para ela, dá boa tarde, dá boa noite, né? Vai na confraternização então de fim de ano da empresa, a pessoa está lá. Então aqui fica mais difícil, tá? A imparcialidade. A questão aí de você promover a pessoa, né? Porque é amigo do fulano, aí esse negócio não é para isso que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando aqui fazer as coisas direito. Bom, há outros métodos de reconhecimento e motivação além da promoção, tá? Então, essa pessoa que está lá faz 10 anos, você não vai promover ela para gerente, tá? O analista para gerente. Mas há outros meios de reconhecimento, então você vai dar feedback para ela positivo, tá? Ou então, você aumenta um grauzinho lá, ele é analista júnior, tá? E você sobe ele para analista pleno. Fala, você não vai ocupar a posição de gerente, tá? Nós vamos ter que contratar outra pessoa, ok? Mas como você está aqui na empresa faz muito tempo, você procurou então se aperfeiçoar, então assim, a gente vai subir de analista júnior para analista pleno, tá? Mas o gerente mesmo a gente ainda vai ver quem que vai ser e tudo mais, tá? Então tem outras formas de você reconhecer e motivar, além de fazer isso, né? Então você vai e põe a pessoa lá no cargo. Sem a pessoa estar apta, isso é um problema seríssimo. Bom, orientações gerais, né? Então, é muito semelhante ao recrutamento externo, tá? A diferença é que você vai oferecer isso para o público-alvo, tá? A diferença é o público-alvo. Então, você vai oferecer isso dentro da empresa, tá? Eu não lembro onde que eu coloquei a parte de intranet. Tá. Bom, aqui, achei. Bom, então você vai oferecer isso dentro da empresa, tá? Então você vai publicar onde? Em quadros de aviso, tá? Então 90% das empresas tem um quadro de aviso do lado do relógio de ponto, tá? Porque ali é um lugar que sabe que todos os funcionários vão passar por ali. Então você prega o aviso ali, né? Que tá precisando de gente para tal área, para tal unidade, né? Se alguém está interessado. Ou intranet, tá? O que é intranet? A intranet é um sistema informatizado que só pessoas da empresa têm acesso, tá? Por exemplo, o canal de vocês do Teams, tá? Se você publicar alguma coisa lá nas postagens do Teams, só as pessoas que estão dentro daquele canal que vão conseguir ver, tá? É diferente de você postar alguma coisa num site que seja público, aberto, aí todo mundo vai ver, tá? Então, se publicou lá no jornal, tá? Se publicou, pôs no Google, né? Fez um anúncio lá no Google, tá? No site da empresa, tá bom? Então, isso é internet, é externo. A intranet é interno, só pessoas que tem dentro da empresa, então você tem que fazer login para você acessar, tá? Então, isso daqui ninguém que é externo vai ver. Então, você vai e publica lá, entre outros que tem vaga disponível. Bom, se ele é muito semelhante ao recrutamento externo, você também tem que criar um processo, tá? Se possível com um edital. E a gente vai falar disso, da importância disso lá mais para frente. Né? Hoje ainda, tá? Mas nos slides mais para frente. Estipular requisitos, tá? No caso aqui de promoções, né? Então o que a pessoa tem que ter para galgar aquele cargo lá? Prazo, né, para manifestar interesse, não vai fazer isso da noite pro dia, né? Você tem que pôr lá pelo menos uma semana, né, para a pessoa poder enxergar aquele aviso lá no relógio de ponto, né, preparar a documentação. Olha, realizar processo para seleção, instituir fases, tá? Então você põe lá análise de currículo, tá? Você põe lá que vai entrevistar, testes comportamentais, tá bom? Você pode fazer uma prova, tá, para os candidatos. Uma provão mesmo, põe lá, faz lá uma folha com questões, tá, abertas, põe lá às vezes um texto para a pessoa redigir, tá, uma fase escrita lá, não tem uma prova mesmo para a pessoa, como fase aqui para seleção, tá? Então não é porque é recrutamento interno, tá, então que você vai fazer nas coxas, tá? Então exige também, ó, que você tenha um critério de seleção, tá? Você não pode ir porque eu fui com a cara do sujeito, tá? Não, né, gente? Porque a gente vai ver nos próximos, acho que vai dar problema isso aí depois.
Próximo. Bom, as vantagens, né? Então, as vantagens, você tem menos despesa com o processo de recrutamento e seleção, tá? Porque quando é o externo, na maioria das vezes você tem que arrumar um jeito de divulgar isso. Aí você paga, né, um jornal, você paga uma empresa, tá, especializada em recrutamento e seleção para divulgar isso. Ou você joga esse anúncio de vaga num site, lá num vagas.com da vida, no Macato, né? Que é coisa que você tem que pagar, tá? Então, quando é interno, você tem menos despesa, né, com isso, tá? Costuma ser mais rápido, tá, que o externo. Ele promove a valorização dos colaboradores, né? Então, você tem lá aquela equipe que está com você, tá? Você primeiro vai perguntar ali para aquela equipe se alguém tem interesse, se alguém tem os requisitos para a investidura daquele cargo, tá? Tá, envolve motivação ao trabalho, né? Então as pessoas veem isso, né? Falam, nossa, o fulano estava ali, ele foi crescendo, né? Ele começou como auxiliar de área, depois ele passou para analista, né? Agora ele ocupa uma posição de gerente, né? Então, olha que interessante, ele foi crescendo, né? Isso motiva as pessoas. Você vê que tem crescimento, né? Dentro da organização, que tem um plano de carreira estruturado, tá? Que a coisa realmente funciona, tá bom? Menor tempo de integração e treinamento, né? Então a pessoa já conhece a empresa, tá? Conhece como que é a rotina do trabalho. Diferente de você pegar uma pessoa de fora, né? Que nunca trabalhou ali, não sabe de nada, não conhece ninguém, não sabe como é que é a rotina da empresa, tá? Não sabe como é que é o serviço. Então se a pessoa só mudou ela de lugar, então você tem menor tempo de integração, tá? Então a pessoa já sabe o serviço, tá? Já conhece a regra do jogo, tá bom? Então ela já lógico que algumas coisas sempre mudam, né? Mas é bem mais rápido que você chamar alguém externo, né? Alguém externo você tem que começar essa integração aqui desde o zero, né? Desde o começo. Bom, essas são então as vantagens, ok? Vamos lá para as desvantagens. É por isso que eu falo que você tem que ter cuidado com o recrutamento interno, né? Pelo aí, acho que são 2 slides de desvantagens. Mas vamos lá. Bom, a questão da imparcialidade eu já tinha falado, né? Então é difícil ter convivido com a pessoa, né? Ela vínculos dentro da organização, tá? E isso daqui vai envolver isso, ó, jogos políticos e forte pressão, tá? Então a pessoa nunca apareceu lá no departamento de recursos humanos. Ele vai aparecer lá para falar, então, né, você não quer pôr o fulano de tal, sabe essas conversas que a gente escuta? Bom, se a decisão da promoção é equivocada, tá? Então você erra, né? Faz lá uma M da vida. Consequência pode resultar em desligamento ou outras medidas, tá? De tentativa de correção. Então o que eu falei, se a pessoa lá no cargo, você promove ela sem analisar se a pessoa cumpre os requisitos ou não. Depois a pessoa está no cargo, você vê que foi um erro, né? Você fala, nossa, eu não devia ter escolhido essa pessoa, tá? E aí depois o que você faz com ela, né? Ou você dá treinamento, tá? Ou você desliga, né, a pessoa, tá? Ou você tenta então mudar a pessoa de lugar de novo, tá? Então eu já vi, por exemplo, acontecer. O colaborador ele era ótimo como analista, tá? E ele estava no setor já há muito tempo. E ele é um grupo, né? Era uma equipe, tá? É ele mais umas 4, 5 pessoas. Aí ele foi promovido, tá? Só que na época que ele era ainda lá da equipe, lá do pessoal, ele criou vínculo com todo mundo, então ele tem amizade com todo mundo. E ele não sabe se impor nada para aquele grupo, então a gente tem uma certa dificuldade com isso, tá? Porque ele sabe o serviço, ele tem boa vontade, tá? Mas falta um pouco às vezes atitude, tá? Então às vezes ele precisa de dar repreender alguém, tá? De algum erro que a pessoa fez, e ele não sabe, ele não dá conta, porque ele tem amizade com todo mundo, são amigos, tá? Ele agora é gerente, tá? Mas ele é amigo ainda de todo mundo da época que ele ainda era do mesmo cargo que o pessoal. Então eu tenho essa dificuldade, tá? Num caso desse, você muda o cara de unidade,
Já que você não consegue ser amigo de todo mundo, não consegue, né? Então você vai para outra unidade, lá você vai continuar sendo gerente, só muda a equipe, né? Então você vai tentar corrigir um erro, né? Aqui você está tentando corrigir um erro. Então você escolheu a pessoa errada, né? Você promoveu a pessoa que não deveria ter promovido, tá? E você vai tentar ver algum tipo de atitude que você vai tomar para corrigir. Olha, isso aqui é complicadíssimo, né? Falta de transferência e falta de feedback pode gerar a sensação de injustiça, inconformidade, forte desmotivação dos demais candidatos que se inscreveram, né, no recrutamento interno, tá bom? Então, galera, o que acontece, né? Então você tá lá, é uma promoção, tá? Todo mundo quer ser promovido, tá? Não tem, todo mundo quer, tá? Ser promovido, todo mundo quer. Então, você tem que dar transparência. Por isso que eu falei, crie fases, tá, de seleção, para você depois poder justificar. Então, você fez uma prova lá com 10 candidatos, tá? Então, você publica lá a pontuação da prova, lá faz o ranking, tá? Então, primeiro lugar passou o fulano, segundo o ciclano, beltrano, tal, por aí vai, tá? Faça entrevistas com mais com pelo menos uns 3, tá? Umas 3 pessoas. Chame de preferência alguém psicólogo, tá? Para participar junto dessas entrevistas, tá bom? E você dá transparência, você dá feedback, você mostra que você escolheu o fulano de tal, mas que realmente, olha, teve todo um processo, tá? E que ele foi o melhor candidato, tá bom? O que acontece, né? Então, às vezes a pessoa tá lá na empresa, tá se especializando, tá fazendo cursos, tá fazendo curso técnico, Kinetec, tá fazendo um monte de coisa pra pessoa crescer, tá, na carreira. Aí vai aquela pessoa que não fez nada, tá? Não fez nada, aí ele vai e ganha. Então, ele é promovido, tá? E todo mundo que visivelmente ele não era o melhor candidato, tá? E ele foi melhor como promovido, porque ele é amigo do ciclano, tá? Porque ele é mais político, então ele gosta lá no famoso puxa-saco. Então isso tem um efeito devastador. Então, que era para motivar, tá? Causa desmotivação dos outros, tá? Então, para que eu estou estudando? Para que eu estou me desempenhando, né? Se na verdade quem foi promovido foi a pessoa que menos trabalha aqui, tá? Então, olha lá, inconformidade. Então, por isso que eu falo, o recrutamento interno é bom, ele é bom, desde que feito, tá, de forma correta, tá bom, observando critérios, tá, palpáveis, né, concretos, tá, de avaliação. Quando recoloca um candidato, desfalca outro time, departamento, unidade, etc. Bom, é um pouco meio óbvio, né? Porque se continuou a mesma quantidade de colaboradores, você tirou de um lugar e passou para o outro. Tá repetida essa frase aqui. Quando você recoloca um colaborador, você tirou de um lugar e passou para o outro. Então, o lugar de onde você tirou vai ficar faltando gente, óbvio. Tá? Então, por exemplo, a loja X tinha 10 repositores. Tá? Um foi transferido para a loja Y. Tá? Então, o problema da loja Y você resolveu. Tá? Então, precisava de contratar uma pessoa, você mudou a pessoa da loja 10 para Y. Mas agora precisa de mais um repositor na loja X, que agora está com 9. Então, a loja X tinha 10, desses 10, um foi para Y, obviamente ficou com 9. Tá? Então, é um aspecto positivo que eu esqueci de colocar lá. Às vezes você está precisando de cortar custos, tá? De cortar despesa, tá? Então, você dá uma enxugada na empresa. Você vê algum departamento que está sobrando gente, tá? E você faz um mega remanejamento com todo mundo, tá? E em vez de você contratar. Isso nos casos que você não tem recurso para contratar. Nós vimos na aula passada, tá? As despesas que a empresa tem com folha de pagamento, com pagamento de benefícios, com impostos, né? Nós vimos lá o INSS patronal de 20%, tá bom? Então, às vezes, você tem que enxugar, tá? E você faz, então, em vez de contratar alguém de fora, que vai aumentar ainda mais a folha, você, então, remaneja internamente,
Tá? E realmente aí a loja 10, a loja X tinha 10, tá? Ficou com 9 e vai ficar com 9 mesmo, porque não tem como contratar mais ninguém. Tá? Mas às vezes estava sobrando mesmo gente aqui. Tá? Então ela consegue operar com 9 repositórios. Aí nesse caso, beleza. Tá? Ela não consegue alterar com 9 repositórios. Tem que ser 10. Aí você vai ter que fazer outro remanejamento interno de outra unidade. Ou você tem que fazer o externo e contratar mais um para a loja X. Tá? Que nem sabia que ia ter esse problema de faltar gente ali. Ó, gente, fácil não é, né? Por isso que a gente estuda. Tá? Por isso que nós estamos aqui à noite fazendo o curso técnico na ETEC. Você, para todo analista, tem que analisar quais são suas melhores opções. Tá? Analisar quais são os melhores candidatos. Analisar qual você acha que vai se sair melhor naquele cargo. Tá? E tentar trabalhar, né, o seu, como se diz assim, o seu senso pessoal, né, para ele não interferir no profissional. Tá? Então, por mais que você goste do ciclano, se ele não está apto para o cargo, então você não o coloque lá, né? Chame outra pessoa e você justifica para ele, olha, nós fizemos a prova, né? Então não foi tão bem assim, tá ok? Ou então o cargo exige um nível superior, tá? Você está há 10 anos na empresa, mas você não tem, você nunca procurou fazer, né, curso superior e tudo mais, então você justifique, tá? Então, galera, tem tudo isso. Tá? Fácil não é, ok? Por isso que a gente está estudando e vai muito também da experiência, né? Então essas coisas que eu conto para vocês durante as aulas é experiência de vida, né? Isso não está escrito nos livros, não. Tá? Como o nosso curso é técnico, então eu opto na maioria das vezes por compartilhar um pouco de experiência profissional da área com vocês. Tá? Então é isso. Deixa eu ver, acho que acabou os slides. Acabaram os slides. Então isso que eu queria passar para vocês com o recrutamento interno. Ele é ótimo quando feito de forma correta, tá? E então você tem que analisar várias coisas antes de fazer, sobretudo sentimento dos colaboradores, tá? Então quando você lá põe uma pessoa que, né, por grau de afinidade, você está magoando todas as outras pessoas, né? Você causa uma ferida ali nas outras pessoas. Tá? E quando tem alguém extremamente capaz, tá? Que não é promovido, que chama outra pessoa de fora, você também fere. Tá? Então, você vai chamar externo quando não tiver ninguém ali que consiga ocupar aquela posição. Tá? E também não me põe a pessoa ali sem a pessoa estar capacitada, porque vai dar problema depois. Tá ok? Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que tenham gostado da aula, tá? E então a gente fica aí então para a próxima aula, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar lá no Teams, que eu vou estar lá à disposição dos senhores. Tudo bem? Então boa noite, tudo de bom para vocês.